Olá, amigos, muito boa noite. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, a questão 615. Ela está na parte terceira, parte das leis morais. É a segunda questão das leis morais. E ela é uma questão bastante curtinha, que aparentemente tem pouco conteúdo, e nós vamos ver aqui pelos ensinamentos de Miramês, os comentários que ele nos traz na série Filosofia Espírita, nós vamos ver que ela não é assim tão pouca coisa, né? Mas eu gostaria de primeiramente ler para vocês o que diz a questão em si, tá? Ela pergunta assim, questão 615. A lei de Deus é eterna? Ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. A própria questão em si já traz um ensinamento muito importante, quer dizer, sendo Deus eterno e imutável, como poderia ele criar uma lei que não fosse a expressão daquilo que ele mesmo é? E então, a própria lei de Deus, ela é a expressão do que Deus é, né? E nos ensinamentos de Miramês, ele já vem nos trazendo isso. Em questões anteriores, a gente já chegou a essa conclusão. A lei é o próprio Deus, né? Deus é a lei. Tanto que a lei dele foi feita e preside todos os fatos, todos os acontecimentos, todas as criações e criaturas. E a própria questão fala aqui também que ela em si é o caminho para tudo isso. É o caminho para a gente conhecer a verdade do que existe, a verdade do que Deus criou, e, ao mesmo tempo, compreendermos a nós mesmos. Então, vamos começar lá pelo início. Olha, aqui diz assim, Miramês nos explica assim, somente a lei do Criador não precisa obedecer à lei do progresso, porque ela é o próprio progresso, né? Ela é que rege o progresso. Então, dizendo o seguinte, que a lei, sim, a lei de Deus é uma lei imutável, porque ela é perfeita, como o próprio Criador é perfeito. E ela não precisa progredir. A eternidade dela e a imutabilidade dessa lei existem justamente porque ela já é o progresso em si. Ela regula o progresso. O progresso está contido nela. Então, ele vem nos dizer que essa lei de Deus, ela tem uma configuração espiritual que é a mesma. Veja bem, em todos os tempos e em todos os mundos. Isso nos leva a refletir uma coisa, porque às vezes a gente tem uma visão um pouco limitada pensando, a lei de Deus é só aqui para nós? Então, se a gente for saindo mundos afora, nesse universo sem fim, são outras leis que regem os outros mundos? Não. Miramês nos explica isso muito claramente. Ela é a mesma, exatamente, em todos os mundos, mas também em todos os tempos. Ela é revestida e traz intrinsecamente nela uma perfeição tal que não precisa de mudança, não cabem mudanças, né? Ela se adequa ao próprio passar dos tempos e à própria diferenciação dos mundos e dos locais onde ela se expressa, que é exatamente em todos os locais, em todos os mundos. Veja bem, ele falou uma coisa aqui que é muito profunda. Quer ver? Ele fala assim, ó, Deus fez tudo perfeito. Desde o princípio das coisas, desde sempre, tudo que Deus fez, criou é perfeito. E aquilo que a gente chama de evolução ou de progresso, na verdade, é um despertamento que ocorre em nós,
na nossa capacidade de compreender aquilo que já existe. Então, ele está dizendo da completude desta lei que tudo cria e que tudo rege. Ela é tão grande, tão perfeita, tão completa, tão absoluta, que em tudo ela já existe, ela já é. Isso é a característica de Deus. Deus é. Então, quando a gente fala, a doutrina espírita tem um caráter progressista, a gente busca a todo tempo a evolução, aprender, evoluir, desenvolver. Ele vem nos dizer que, na verdade, esta evolução é só a gente alcançar o que já é. O que já é, já existe, já é, né? Falta apenas o nosso despertamento de valores espirituais que nos permitam compreender e sentir o todo. É muito bacana porque muda um pouco o enfoque da nossa caminhada, de toda essa busca que a gente faz. Ele fala que cada vez que nós vamos crescendo, nós vamos encontrando os valores, mas que já são nossos. Esses valores já estão em nós. Então, na verdade, a gente só desperta. Veja só que coisa bonita e, ao mesmo tempo, profunda. A criação, que não é imutável, mas a criação está sujeita apenas ao despertamento dos valores que já existem. Miramês continua nos dizendo que tudo, na ordem das coisas, é perfeito. Absolutamente tudo é perfeito. E sendo Deus amor, é o amor que harmoniza todas as coisas. Ele, Deus, ou amor, como a gente quiser, ele é a fonte de tudo o que existe de vida, de toda a vida universal. E ele é o que harmoniza tudo isso que existe, um fio de ligação, ligando todas as coisas, todos os seres, todos os fatos, todos os acontecimentos. Esse fiozinho é o amor em forma de lei. É o amor na sua potencialidade maior de fazer existir, né? De tudo complementar e conduzindo. E ele diz assim, olha, ele cita João Batista, né, o precursor, que quando João Batista disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso está registrado em Mateus, capítulo 3º, versículo 2º. João Batista estava falando a respeito da maturidade dos homens, e que essa maturidade ia propiciar o aparecimento do reino de Deus. Aonde? Dentro de cada um. Nossa, isso é muito bonito. O reino de Deus já existe dentro de nós. Nós ainda não descobrimos, nós ainda não despertamos para compreender e para perceber a existência desse reino que vibra, existe, ele é vivo dentro da gente. E aí ele vem citando, olha, mais tarde o próprio mestre disse, o reino dos céus está dentro de vós. Não foi isso mesmo que Jesus disse? Então, o reino dos céus que está dentro das criaturas é uma lei eterna, né? E essa lei eterna que vai nos trazer a felicidade com o quê? Com o nosso despertamento. Quando a gente conseguir compreender e enxergar esse reino dentro de nós, porque aí a gente vai viver a plenitude dele. E a vivência desta plenitude do reino de Deus é simplesmente a vivência da felicidade que a gente passa a vida buscando, que a gente passa a vida batalhando, tentando chegar lá. Só que lá não é lá, lá é aqui dentro. Então, na verdade, o que me vem é o seguinte, acho que a gente está procurando o lugar errado, porque a gente está procurando fora o que na verdade está dentro. O céu se encontra dentro de nós, com todas as glórias, todas as vidas, esplendente de felicidade. E quando a gente encontrar não somente o céu,
a gente encontra Deus. Porque Deus é esse céu, é essa lei, é esse amor, é essa plenitude de vida. Isso tudo dentro da explicação de Miramês, que ele nos traz de um modo muito, assim, muito doce, um jeito de explicar de Miramês, mas ao mesmo tempo muito profundo, né? Ele não fica na superfície, ele não fica no fácil, ele desce, ele vai fundo, buscar a essência das coisas. Veja só, as mudanças são processadas em nossos caminhos até nós encontrarmos as leis naturais, que são eternas e imutáveis, como o próprio Deus. Jesus, que se colocou como o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Por quê? Porque ele é a vida e a sustentação da nossa paz. Sendo a vida, vida verdadeira, e a sustentação da nossa paz, ele é o nosso caminho. Isso tudo modifica, assim, de uma certa forma, aquela nossa visão de buscar Jesus nas coisas, nas expressões, ainda que ele nos tenha dito que a cada pessoa que a gente. Tem uma passagem dele muito bonita, né? A cada pessoa que a gente levar o pão, o agasalho, o carinho, o consolo, o afeto, o remédio, a gente está levando a ele, a Jesus. De certa forma, também nos dizendo que o caminho para chegar à compreensão disso tudo passa pelo nosso próximo, porque o nosso próximo, eu acredito, eu entendo que o nosso próximo ele nos traz a realidade do que é o ser, os seres, todos de certa forma numa mesma busca, todos de certa forma numa mesma luta interior de despertamento, e todos, de certa forma, iguais perante o Pai, iguais perante o Criador. Muitas vezes a gente se perde achando que um é melhor que o outro, um é mais que o outro. Ah, mas quem já buscou, já encontrou, está na frente. Ou anseios pruridos de exclusivismo, de um sentimento de eleição, que nada mais é que a expressão do nosso próprio orgulho e do nosso egoísmo. Então, a gente encontra Jesus nos dizendo que o caminho é através do nosso próximo, a gente encontraria Jesus em cada um. Justamente por sairmos daquela carapaça que a gente veste de egoísmo e de orgulho, né? De se sentir eleito por qualquer motivo que seja. Qualquer conquista que a gente faça, seja ela de natureza espiritual, é, seja ela de natureza física, ela não passa de uma permissão do Senhor que nos auxiliou a enxergar algo mais. Ela, na verdade, não é um exclusivismo, algo que nos faça melhor que o outro. O outro está no mesmo caminho, na mesma busca, e terá a oportunidade e o acesso de fazer as mesmas conquistas. E que nada mais são, se a gente pensar um pouco, nada mais são do que a nossa tarefa. Então, igual quando a gente chega em casa com a nota boa da escola, achando que, ó, fizemos algo grandioso. Não, a gente fez a nossa tarefa. Que bom que fizemos, tem um lado muito bom nisso. Mas fazer a nossa tarefa não passa de obrigação, sem querer desmerecer a tarefa, ou sem querer desmerecer o esforço para que ela seja cumprida. Mas a gente tem que conseguir colocar as coisas na sua verdadeira, no seu verdadeiro encaixe, no seu verdadeiro tamanho, senão a gente começa a glorificar aquilo que não é glória, a glorificar aquilo que, na verdade, é um caminho que a gente precisa seguir e cumprir. Para quê? Para nós mesmos, para o nosso próprio bem, para a nossa própria paz, para a nossa própria felicidade. Porque enquanto a gente não consegue entesourar essas conquistas, esses recursos que são interiores, na verdade a gente fica patinando num mar de lama, de infelicidade, de buscas aparentemente sem fim. Não são, são buscas que a gente vai encontrar o rumo, o caminho, vai encontrar esse despertamento.
Mas enquanto ele não ocorre, ele causa uma sensação de que o mal da eternidade, né? É uma coisa interessante isso. Mas tudo é enquanto é. Enquanto a gente luta por algo que a gente gostaria muito, que a gente anseia demais, o fato de não encontrar parece que ele não é eterno. Da mesma forma como situações que a gente sofre de constrangimentos, de dificuldades, de vicissitudes, enquanto elas perduram, elas parecem eternas. Só que essa impressão de eternidade, ela testa a nossa vontade, a nossa fé, a nossa persistência, mas de eternidade mesmo não tem nada, é só um aprendizado, né? O que é eterno, único, imutável, perfeito, é apenas Deus e as suas leis. É o amor, como regente do universo. O restante tudo é temporário, é passageiro, é impermanência, em que a gente luta e se desespera por algo que está prestes a mudar, a depender unicamente de nós mesmos. Essa lição é muito profunda. Tem uma outra parte dela aqui falando o seguinte: a doutrina espírita, sendo a revivescência do cristianismo, que chega como para nós como uma bênção de Deus, para que a gente possa entender a sua mensagem de luz pelas leis eternas, pelas leis naturais. Mas a gente ainda precisa de livros. Por quê? Porque a gente não sabe ler a natureza. A gente falou sobre isso a semana passada, a respeito do livro da natureza, que é o livro de Deus, em que ele conversa diretamente com as criaturas. E aqui Miramê vem nos chamar a atenção para isso, que a gente ainda está preso nos livros de papel. De fato, a gente não pode, jamais, não devemos desconsiderar a importância dos livros de papel, porque são os livros que hoje a gente sabe ler, né? São os livros que a gente consegue ter acesso a um conteúdo que nos aprofunda, que nos preenche e, ao mesmo tempo, nos incentiva, nos dá propósito. Mas são livros de papel. E o livro da natureza é muito maior. A gente ainda não sabe ler ele. E a gente deveria tentar descobrir a forma de compreender as palavras que estão escritas na natureza. Né? São palavras inarticuladas, escritas, gravadas de uma maneira diferente. Porque são palavras que nós não vamos escutar. Às vezes a gente até escuta, por exemplo, o canto de um pássaro. São palavras que a gente escuta. Mas, junto com o canto de um pássaro, usando isso como um exemplo, junto com o canto de um pássaro, vem também o voo, o planar dele para lá, para cá, a busca que ele está fazendo de algo para comer, ou de um ninho, ou de um filhotinho que está aguardando ele levar o alimento. Então, é, no livro da natureza, a gente não vai escutar com os ouvidos, a gente vai sentir o livro da natureza, porque envolve a nossa visão, os nossos ouvidos, a gente vai sentir o cheiro, né? A gente vai captar os movimentos. É toda uma orquestra tocando, eu diria assim, que não é apenas um instrumento que toca, um pássaro apenas que canta, mas uma orquestra que, tocando em conjunto, forma uma melodia maravilhosa, encantadora, tira o fôlego. Mas a gente precisa prestar atenção. A gente precisa começar a educar o nosso ouvido, o nosso olhar, para compreender a profundidade disso. Porque tem muita mensagem aí. E essa mensagem que existe nesse grande livro da natureza é uma mensagem capaz de despertar o nosso interior mais profundo. Ainda pensando dentro disso, se a gente lembrar de Francisco de Assis, ele, o que a gente sabe da história dele, obviamente, né, tudo que chegou para nós, a respeito dessa integração que ele tinha com a natureza, demonstrando um despertar tão grandioso
que até hoje, para nós, ele é modelo. Até hoje, ele encanta as gerações com um pouco que nos chegou dele, porque se a gente parar para pensar, quão grandioso deve ter sido a vida desse homem, o que ele pregava através das suas vivências. Mas, dentro daquilo que chegou para nós hoje, é tão grande, tão sublime, que ele tem a capacidade de encantar a todos os homens de todas as correntes religiosas, né? É, com a mesma sublimidade. Por que isso? Porque ele trouxe uma capacidade de ler o livro da natureza, que é o livro de Deus, e não está preso a corrente religiosa alguma. Ele trouxe uma capacidade de compreender tudo isso e viver em sintonia constante, perfeita com tudo isso, sentindo, participando, atuando nesse grande livro. Quando ele falava com os animais e era escutado, ouvido, atendido. Então, veja só, esse é um caminho realmente grandioso, mas é um caminho que nos pede mais simplicidade, porque se tem uma outra característica de Francisco de Assis que foi muito forte, foi a simplicidade. A renúncia dele a tudo que era de natureza material. Tudo aquilo que expressasse o poder da matéria. Ele fez uma decisão muito forte disso. E a humanidade hoje ainda está muito presa ao que é material, àquilo que parece. Muitas vezes não é. Então a gente também precisaria, para acessar o livro da natureza, um pouco mais de simplicidade. Baixar um pouquinho. Tanto a nossa bola, quanto a bola das nossas buscas, para que elas não como que eu vou dizer? Para que elas não deturpem a nossa visão. Senão a gente fica com uma visão muito de embalagens, sabe? De exterioridades. E a gente não consegue ir no âmago das coisas, no âmago das criaturas, no âmago das questões. E pior, não conseguimos atingir o nosso próprio âmago, onde está o reino de Deus, onde ele já existe. E pulsa, e a gente não percebe. Continua Miramês nos dizendo, depois de falar a respeito dos livros, né? Ele diz: a alegria é uma face da lei de Deus. A lei natural, ela é alegre. Isso a gente percebe na própria natureza. A natureza é vibrante, ela é alegre, ela transmite algo grande e benfazejo. Então, a alegria é uma das faces dessa lei, né? E o quanto ela nos faz feliz. Porque a alegria é contagiante. Onde ela estiver, se ela estiver numa criatura, se ela estiver num conjunto, num lugar, se ela estiver numa música, se ela estiver numa história. A alegria, ela tem um poder de contagiar e eu diria, inclusive, um poder de nos curar, né? Tirando a gente de tudo que é sombra. A gente não consegue ver sombra na alegria. A alegria não tem sombra. Pensa um pouco. Tudo que você consegue, qualquer um de vocês, eu também, que a gente consiga compreender como alegria, não combina com sombra, não tem sombra. A alegria tem luz nela, a alegria tem esse poder. E aqui Miramês nos explica isso, que a alegria é uma face da lei de Deus, dessa lei natural, e o quanto ela nos faz feliz, porque ela é contagiosa. Deveríamos cultivar mais alegria. Deveríamos trazer esse ingrediente para o nosso dia a dia, nos alimentarmos da alegria, incentivarmos mais alegria, produzirmos mais alegria,
e permitirmos que essa alegria nos contagie a todos. Com certeza ela poderia abrir nossa visão para possibilidades cada vez mais alegres, mais felizes para o todo. E ele fala uma outra coisa: a tranquilidade de consciência é uma lei natural e eterna, por refletir o céu dentro de nós. Então, e ele deixando essas duas coisas juntas, a alegria e a tranquilidade de consciência. Veja só, a tranquilidade de consciência eu chamaria pela palavra de serenidade. Serenidade é uma busca. E uma busca, quando a gente está sereno, em paz, aquela coisa imperturbável lá dentro, a gente está feliz, né? É o que o Miramês está dizendo, reflete o céu dentro de nós. E é duas situações, dois estados de ser muito, muito importantes pelo poder que tem de modificar tanto a gente mesmo, quanto tudo que nos rodeia. A alegria e essa serenidade, que Miramês deu o nome de tranquilidade de consciência. Não existe serenidade onde a consciência não está em paz. A serenidade acontece onde a consciência está em paz, tranquila, em todos os campos. A gente precisa buscar a nossa tranquilidade de consciência, ainda que isso possa custar muito. Se custar, não tem problema. O preço que for para a gente atingir a nossa tranquilidade de consciência, ele vale. Pela grandiosidade que é a própria tranquilidade de consciência. Então, veja só, juntando alegria, tranquilidade de consciência, que se traduz na nossa serenidade. E ele fala: o leitor deve analisar essa nossa conversa procurando descobrir outras coisas que nós deixamos para aquele que procura. Ó céus! A gente precisa procurar, né? A gente não pode, não deve se conformar com aquilo que a gente ainda não compreende, que ainda nos falta. A gente precisa procurar. Ó, as tuas mãos devem trabalhar, porque o trabalhador é digno de seu salário. A nos dizer que essa busca que nós precisamos fazer, todos nós, no caminho daquilo que a gente quer, que a gente anseia, que a gente precisa, toda busca é um trabalho. O trabalho que nós realizamos, ele é digno do salário. O que seria o salário? Se a gente está buscando alegria, se a gente está buscando a serenidade, o que seria o salário? Atingir aquilo que a gente busca, não é? Mas é através do trabalho. Que trabalho? A nossa busca. A própria busca é um trabalho. Quando a gente pensa que tudo na natureza trabalha, a gente tem que pensar que todo movimento, toda busca, todo anseio, na verdade, é um trabalho em busca daquilo que a gente está mirando. Olha, a lição é muito, muito profunda, muito bonita e um convite para nós, para a gente tentar fazer esse despertamento daquilo que está em nós. O reino de Deus, recapitulando, o reino de Deus está dentro de nós. E é a nossa própria busca que vai permitir encontrá-lo. Tirar os véus para que a gente possa enxergar esse reino aqui dentro. E desfrutar da alegria, da serenidade, que é essa coisa maravilhosa do amor de Deus se expressando em cada criatura. Meus amigos, as lições do Livro dos Espíritos são em si maravilhosas. E Miramês aprofunda de uma forma tão bonita, que a gente deve agradecer, né? Um sentimento de gratidão por essa alma que trouxe algo tão bonito e profundo para a gente. Obrigada, um beijão para todo mundo. Espero que tenha sido para vocês tão bacana quanto foi para mim
refletir sobre essas lições. Jesus nos abençoe. Fique com Deus.